Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 4. Penas e venturas futuras, natureza das penas e das venturas futuras. Pergunta 975 até a 982, a parte final. Na pergunta 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do homem íntegro, do homem bom, né? A resposta é sim, e é que causa o seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Então eles entendem, os espíritos inferiores entendem sim, né? O bem, o bom andamento, né, que aquele espírito está tendo. Então por isso eles têm, de certa forma, para eles é um sofrimento, porque eles têm, de uma certa forma, uma inveja, né? É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar a duração desse suplício se for bem empregada. Então, com base nessa observação desses espíritos, eles pedem uma nova reencarnação, né? Então que faz a escolha das provas, por intermédio das quais poderá expiar suas faltas, os seus defeitos, né? E poderá se aprimorar, evoluir. Saibam bem que o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou do qual foi a causa involuntária, por todo o bem que tenha podido fazer e não o fez, e por todo o mal que resultar de bem que deixou de fazer. Então esse parágrafo é bastante importante. Se você não faz o bem, você se arrepende, né? E terá que passar por uma expiação e uma prova sobre isso também, né? Principalmente se você tinha conhecimento que poderia ter feito esse bem, né? O espírito errante, o espírito no mundo dos espíritos, não está mais envolvido pelo véu da matéria, não está na parte material, só na parte espiritual, e como se estivesse saído de um nevoeiro, né? E que vê o que distancia da felicidade. Então não tem mais o escafandro, essa matéria, então ele vê com uma maior clareza. Então sofre ainda mais, porque compreendem o quanto é responsável pelas coisas, né? Para ele não há mais a ilusão, pois vê a realidade das coisas como elas são verdadeiramente. O espírito no estado errante abrange, por um lado, todas as suas existências passadas. É possível ele se enxergar nas existências passadas, em alguns erros que cometeu. Por outro, vê o futuro, quer dizer, ele consegue enxergar o futuro prometido e compreendendo o que lhe falta para atingir. Então, quer dizer, ele consegue compreender o caminho ainda que tem a percorrer, né? Tal como um viajante que chega a um cume de uma montanha, vê a rota que percorrida, ou seja, o caminho que percorreu e o que ainda falta para chegar no seu destino, né? Ao seio de Deus, né? Como espírito evoluído. 976. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma essa felicidade assim perturbada, né? Todo sofrimento tem um fim, vamos enxergar assim. Isso não é uma aflição, visto que sabem que o mal terá um fim, né? Ajudam os outros a se melhorarem, estendendo-lhes a mão, né? Ou seja, ajudando o seu próximo. É esta a sua ocupação, e é uma felicidade quando obtém um êxito. Então a alegria, inclusive nós aqui encarnados, não é uma alegria quando você ajuda o seu próximo, né, a conquistar algo. Por exemplo, você está
sem um emprego, você consegue ajudá-lo a ter um bom emprego. Se ele não tem comida, você dar uma cesta básica àquele indivíduo que não tem. Não é um prazer, né, que você sente em ajudar o seu próximo, né? Os espíritos que são bons, estão desencarnados, para eles é um prazer ajudar o seu próximo, né? Na pergunta 976A, isto se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, contudo, a visão das dores e dos sofrimentos daqueles que amaram na Terra não perturba a sua felicidade. Então, os espíritos desencarnaram, né? Eles estão lá numa condição de espíritos que tiveram os seus filhos, os seus parentes, né? A sua esposa, por exemplo, que deixou, o seu esposo que deixou. Isso para eles não é um sofrimento, né? Se eles não vissem esse sofrimento, seria estranho após a morte. Então, quer dizer, se eles não enxergassem essa condição de ter deixado aquele ente querido para eles, se não significasse para eles nada, isso seria estranho, né, ao mundo dos espíritos, porque não teriam aproveitado aquela encarnação. Então, para eles, inclusive, é uma condição interessante, porque para todos, né, é uma condição interessante, porque se sofrem um pouco porque deixaram seus entes queridos, é porque queriam ajudar o seu próximo, o seu ente querido, o seu esposo, o seu filho, a sua sogra, a sua mãe, né? Então, por isso eles são espíritos que ainda estão nesse sofrimento, porque eles têm a condição do amor para essas pessoas, né? Ora, a religião lhes diz que as almas os veem, mas com que consideram as aflições sobre outro ponto de vista, né? Através das comunicações que nós recebemos, enxergamos muitas vezes que os espíritos sofrem por ter deixado um ente querido, mas compreendem o quanto foi necessário fazer a sua passagem naquele momento, né? São úteis para o seu adiantamento, se os suportarem com resignação, né? Podem em algum momento até visitar aquele ente querido, podem inclusive objetivar através dos bons pensamentos que os bons espíritos superiores os ajudem, aqueles encarnados. Então se sofrem, mas se são resignados, se compreendem, né, serão realmente recompensados com aquele amor, com aquele carinho, através dos seus bons pensamentos, com aqueles entes queridos que deixaram, né? Aflige-se, portanto, mas pela falta de coragem que os retarda pelos próprios sofrimentos, que sabem ser apenas passageiros, ou seja, que sabem que são durante um período aquilo, né, que posteriormente reencontrarão seus entes queridos, que aqueles seus entes queridos também vão desencarnar um dia, que podem estar próximos, né? 977. Se os espíritos não podem ocultar os seus pensamentos de forma recíproca, e sendo conhecidos todos os atos da vida, deve-se deduzir que o culpado está sempre em presença de sua vítima. Então, quer dizer, os espíritos, sabendo que um não consegue esconder os pensamentos dos outros, então estariam sempre próximos de suas vítimas, né? Isso não poderia ser de outra forma, ou seja, não poderia ser diferente. Então, eles estão amarrados, entre aspas, né, às suas vítimas pelo que fizeram. O bom senso diz, né, o bom, né, que não se importa com isso, não está havendo, inclusive, essa situação. Mas os espíritos maus, que assim o fizeram o mal, estão acorrentados, amarrados a esse mal, a reconhecer o que fizeram com aquela vítima, inclusive, né? Para eles é até penoso quando começam a reconhecer o mal que estão fazendo. 977A. Essa revelação de todos os atos
repreensíveis, né, dessas atitudes desses espíritos, e a constante presença daqueles que lhe foram vítimas, quer dizer, o atrelamento entre uma alma e outra alma, entre um espírito e outro espírito, o espírito que foi algoz e o espírito que foi vítima, né, será um castigo para o culpado, quer dizer, para o algoz será um castigo, né, maior do que pensa, né? Então os espíritos respondem que para nós, para os espíritos, é maior do que pensa, mas somente até que ele tenha expiado as suas faltas, ou seja, reconhecido o que errou, como errou, o quanto mal fez, né? E que tem a possibilidade de evoluir, de melhorar-se, né? Inclusive de ajudar aquela vítima do mal que o fez, seja como homem nas novas existências corporais. Inclusive, né, conseguem ajudar, né, por exemplo, se fez o mal, né, para um indivíduo e depois nasce como pai daquele indivíduo, ele tem como ajudar aquela vítima, né? Então, de algoz ele passa a um tutor daquele indivíduo e que tem como prova e expiação ser um bom pai, né? É um exemplo. Quando estamos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando a descoberto, ou seja, visível aos espíritos, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente reconhecidos, tanto o bem como o mal. E é em vão que aquele que fez o mal tenta escapar à visão das suas vítimas, quer dizer, não tem como escapar. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um instrumento de um remorso incessante, até que tenha expiados os seus erros. Ao contrário, os homens de bem encontram por toda parte apenas olhares amigos e benevolentes, porque fez o bem, né? Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença das suas vítimas. Estão amarrados, atrelados, acorrentados às suas vítimas, e por isso que eles as evita sem cessar, mas não consegue se desatrelar até que chegue o momento em que ele tenha que reencarnar e que ele reconheça o mal que fez, né? Para o espírito que foi vítima, muitas vezes, obviamente, não enxerga essa vítima, não está nem preocupado com essa situação, porque muitas vezes perdoou aquele indivíduo e não está nem pensando no mal que foi feito. Quem será dele quando a ilusão das paixões dissipar-se e então compreender o mal que praticou a sua vítima, né? Vendo os seus atos mais secretos revelados a todos os espíritos presentes, sua hipocrisia desmascarada e sem poder desviá-los da sua vista, né, dos seus pensamentos. Enquanto a alma do homem perverso é presa de vergonha, de pesar e de remorso, a do justo desfruta a serenidade perfeita, a tranquilidade, o bem, né? 978. A lembrança das faltas que a alma cometeu quando ainda imperfeita não transforma a sua felicidade, mesmo depois de se haver depurado? A resposta é não, porque resgatou as suas faltas e saiu vitorioso das provas às quais se submeteu com essa finalidade. Então ele se submeteu às suas provas e expiações daquilo que tinha feito de errado e agora recebe como recompensa o bem, o amor, né? O resultado daquilo que foi provado e expiado, né? Na 979, as provas que ainda terá que sofrer para terminar a sua purificação não são para a alma uma preocupação penosa
que perturba a sua felicidade. Então, o espírito atingiu um determinado grau e ainda tem que percorrer muitos graus da escala evolutiva até chegar em espíritos da primeira ordem, como espírito puro. Isso não é alguma coisa de sofrimento para esses espíritos, né? Para a alma que ainda se conserva maculada, sim, quer dizer, que se conserva ainda no mal, né? No mau pensamento, no mau caminho, para ela isso é uma tortura. É por isso que não se pode gozar uma felicidade perfeita, senão quando estiver totalmente puro, né? No mais alto grau das ordens dos espíritos. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhes restam sofrer nada tem de penoso, porque sabe que é mais um grau a evoluir, mais uma prova e uma expiação a seguir para o seu bem. A alma que chegou a certo grau de pureza já desfruta a felicidade. Um sentimento doce de satisfação a envolve, mesmo que relativo. A felicidade é relativa. É feliz com tudo o que vê e o que rodeia. O véu se ergue para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação. E as perfeições divinas lhes aparecem em todo o seu esplendor. Na pergunta 980, os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem é para eles razão de felicidade. Então, espíritos que se reúnem da mesma ordem, é para eles uma alegria isso. A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores motivos de felicidade, alegria, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo, pelos ciúmes, pela avareza, por qualquer outro sentimento. Formam no mundo inteiramente espiritual, né, famílias do mesmo sentimento, né, e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Comungam a mesma felicidade, como em seu mundo também, né, o mundo dos encarnados, dos homens, se agrupam por categorias, né, e se desfrutam por certos prazeres quando estão reunidos. Por exemplo, um grupo que comunga a mesma religião, por exemplo, o espiritismo, comungam da mesma alegria, da mesma felicidade em estar reunidos, né, para o caminho da alegria, da felicidade, da caridade. A afeição pura e sincera que provam e da qual são objeto é uma fonte de felicidade, porque lá, né, não há falsos amigos nem hipócritas, né? O homem desfruta das primícias dessa felicidade sobre a terra, quando reencontra almas com as quais pode confundir-se em uma união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, porque com tudo é amor e na natureza. O egoísmo é que o aniquila. Na 981, para a vida futura do espírito, haverá diferença entre aquele que temia a morte e o que via com indiferença e mesmo com alegria a morte? A diferença pode ser muito grande entre uma coisa e outra, né? No entanto, ela ocasionalmente se apaga ante as causas que dão origem a esse medo ou a esse desejo de morte. Quem a teme ou quem a deseja pode ser impulsionado pelos sentimentos mais diversos e que não são compreensíveis às vezes os nossos sentimentos, e que esses sentimentos que influem sobre a situação futura do espírito, né? É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por
vê-la, né, em termo, quer dizer, finalizado de suas tribulações, de certa maneira se queixa contra a providência, né, e contra as provas que deva sofrer, porque chegando lá no mundo dos espíritos vê que não é nada daquilo, porque aquilo não é o fim, né, simplesmente é um recomeço, e terá uma próxima encarnação, terá instruções. Então vê que não finda, né, com a morte física, não finda, né, tudo é uma continuação, então é uma renovação, então estará no mundo errante, no mundo dos espíritos, por uma próxima encarnação. Na 982, é necessário crer no espiritismo e nas manifestações dos espíritos para assegurar a nossa sorte na vida futura. Quer dizer, temos que ser espíritas para assegurar a nossa vida futura e progredir no mundo dos espíritos? Se assim fosse, todos os que não creem, quer dizer, de outras religiões, de outras culturas, os ateus, ou que não puderam esclarecer, seriam deserdados, né? O que é um absurdo às leis de Deus. É o bem que assegura a sorte no futuro, o caminho do bem que assegura essa sorte, que assegura esse caminho verdadeiro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduz. Então não é por essa religião ou por aquela religião, por ser espírita ou por não ser espírita, ou por ser ateus. É o caminho do bem que faz chegar a sua elevação, né? A crença no espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao fixar as ideias sobre certos pontos do futuro que algumas religiões e que o ateísmo, por exemplo, não conhece, não entendem, né? Não aceitam. Ela apressa o avanço dos indivíduos, dos espíritos, né? E das massas, das pessoas, porque permite concebermos o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia, mas não dá o passaporte para essa felicidade se não seguir o caminho do bem. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, desvia o homem dos atos que lhe poderiam retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la, sem o Espiritismo não possa seguir, né, na sua escala evolutiva. Com isso nós terminamos Natureza das Penas e das Venturas Futuras, entre a pergunta 975 até a pergunta 982, que é a parte final desse capítulo.